A paz do Senhor, povo de Deus. Estou passando aqui para deixar uma palavra para o teu coração e depois fazer uma oração pela sua vida. O texto que Deus colocou no meu coração se encontra no Salmo de número primeiro, que é a epígrafe, que é o texto, diz assim: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Amém? E logo em seguida eu estarei fazendo uma oração pela tua vida. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, pois nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém, irmãos? Esse texto bíblico, irmãos, é um texto bastante conhecido da igreja. Mas nos tempos atuais de hoje é pouco pregado. Porque muitas pessoas se sentem feridas pelo texto desse. Mas a palavra de Deus, ela é cura. Quando a gente ouve ela e absorve, ela cura a gente espiritualmente. E nos orienta para não errarmos no futuro. Então não pula esse vídeo, fica até o final, porque você vai receber de Deus e será abençoado por Deus. Ou abençoada por Deus. Então o texto bíblico ele começa assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, a palavra diz no Salmo 1 que bem-aventurado, né? O que quer dizer a palavra bem-aventurada? Quer dizer que sua vida vai ser bem-sucedida. Se você não andar segundo os conselhos dos ímpios. O que é o ímpio? É uma pessoa que não é crente. Então, o ímpio, ele vai te aconselhar segundo a carne. E a palavra de Deus, ela te aconselha segundo o Espírito. Então, quando você se aconselha com uma pessoa que não é crente, quando você vive na casa de uma pessoa que não é crente, procurando orientação para a sua vida, ok? Então, pode ter certeza que o seu caminho perecerá. Porque você está indo segundo conselhos dos ímpios. Você está indo segundo, né, a vontade humana do homem, né, a vontade carnal. Porque o ímpio, o homem carnal, a Bíblia diz que ele não compreende as coisas de Deus. Então, ele vai te dar um conselho, né, ele vai te dar um conselho fora da palavra de Deus. Então, por isso que a palavra de Deus ela nos orienta. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ponto. Então, a palavra aqui já está dizendo tudo para você. Sua vida irá prosperar se você não buscar conselhos de pessoas que não servem a Deus. Agora, a Bíblia nos orienta o quê? Não se deter também no caminho dos pecadores. O que é se deter? É você estar passando na rua, tem uma patotinha ali de ímpio, de pessoas que não servem a Deus, e você para estar escutando coisas que não edificam a tua vida. Coisas que não vai edificar a tua casa. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, quando você para ali numa roda
de ímpio, de pessoas que não servem a Deus, qual é o conselho que eles vão te dar ou qual o tipo de conversa que eles vão ter contigo? Nenhuma. A não ser que você pare para pregar a palavra de Deus. Você chega, pede com licença, pergunta se eles aceitam a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que quando a gente chega numa casa e a gente não é bem recebido, a gente bate o pozinho da nossa sandália, dá as costas e vai embora. Então você procura saber primeiro se eles aceitam a palavra de Deus. Se eles aceitar, aí você está autorizado a parar na roda, né, dos escarnecedores, para pregar a palavra de Deus. Mas assim que você terminar, você segue seu caminho. Esse é o único momento que a Bíblia permite você se deter no caminho dos pecadores, para pregar a palavra de Deus, né? Aí ele aqui, nem se detém no caminho dos pecadores. Aí ele fala, e nem se assentar na roda dos escarnecedores. O que é escarnecedor? Escarnecedor é aquele que só vive falando mal da igreja, é aquele que vive defamando seu irmão, é aquele que vive em fofoca, é aquele que vive falando de vizinho A, vizinho B, vizinho C. Então aqui, o versículo 1, está muito claro o que Deus está querendo falar com você nesse vídeo, né? Está dizendo, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, eu já expliquei, nem se detém no caminho dos pecadores, também já expliquei, e também não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí você pode me perguntar, o que é que eu tenho que fazer então? Aí no versículo 2 ele diz assim, ó, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O tempo que você vai parar se detendo ali no caminho dos pecadores e se assentando na roda dos escarnecedores, aí você pode fazer o que o versículo 2 está dizendo. Ó. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Você ir para sua casa, ler a palavra de Deus. No lugar de você estar numa calçada batendo na roda dos escarnecedores com os ímpios, você está na sua casa meditando de dia e de noite. Ah, mas eu não posso conversar com ninguém, eu não posso sentar numa calçada para você? Pode. Se aquela roda que você está é edificante para a sua vida. O que é ser edificante? É se o assunto ali for Jesus. Porque a Bíblia diz, onde está 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Amém? Então é o único momento que a Bíblia diz que se você tiver com 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele estará presente. Então, se aonde você está, a calçada que você está, a vizinha, o vizinho que você está, não edifica a sua vida, então eu aconselho você, perante a palavra de Deus, você não se assentar na roda dos escarnecedores. No lugar de você estar na roda dos escarnecedores, você vai meditar na palavra de Deus, de dia ou de noite. Você vê, né, o momento que você pode ler a palavra de Deus. Aí, veja o que no versículo 3 ele diz, ó, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Quem é que vai prosperar aqui? A pessoa que está na calçada, que está na roda dos escarnecedores, que se detém no caminho dos pecadores, como está no versículo 1, ou aquele que está meditando na palavra de Deus de dia ou de noite. Lógico que é aquele que medita de dia e de noite, como está no versículo de número 2. Aí o que é que acontece com ele? Quando ele lê a palavra de Deus de dia e de noite. Se tiver tempo de ler de dia e de noite, amém. Mas se não tiver, mas você pode ler de dia ou de noite. Aí o que é que acontece quando uma pessoa faz essas práticas? O que é que acontece com a vida da pessoa quando ela não se assenta na roda dos escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores? Mas ela prefere estar lá, meditando na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. O que é que acontece com a vida dela? Aí no versículo 3 ele diz aqui, ó, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água,
a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Então, já está bem claro aqui o que a Bíblia está dizendo, né? Se você meditar na palavra de Deus, a sua vida prosperará. Aí no versículo 4 ele diz assim, ó, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Quem são os ímpios aqui que eles estão falando? É no caminho dos pecadores e na roda dos escarnecedores. Pronto, essas pessoas aqui, né, não prosperarão na vida. E se prosperar, vai ser ilicitamente, né? E o salário do pecado é a morte. É assim que a Bíblia ensina. Aí no versículo 5 ele diz assim, ó, por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O que é que quer dizer isso aqui? Por que eles não? Porque eles não querem saber de Deus, né? Por isso os ímpios não subsistirão. Serão lançados aonde? No inferno, que é a palavra de Deus que diz. Por quê? Porém, os pecadores, nem os pecadores na congregação dos justos. Por quê? Porque eles não querem saber de Deus, né? Eles se reúnem para praticar o mal, para fazer o mal, aconselhar para o mal, fazer coisas para o mal. Então, nada que eles fazem prospera. Pode prosperar por um tempo, permitido por Deus, mas quem está operando ali é Satanás na vida daquelas pessoas. Então, nada que eles fizerem prosperará por um tempo, mas depois vem a semeadura, que a Bíblia diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, eles irão colher os frutos, né, de tudo que eles fazem, né? Aí ele continua aqui, ó. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Pronto. Já está explicado aqui no versículo 6. Amém? Os ímpios, eles perecerão. Você pode até ver um ímpio aí prosperando ilicitamente, mas tem isso, tem aquilo. Mas a sua prosperidade é passageira, né? A sua prosperidade é passageira. Logo, logo ele perecerá. Por quê? Tudo que a gente planta nessa terra, a gente colherá. Que seja bom ou que seja mal. Amém, irmãos? Eu espero que você tenha compreendido esses minutos com Deus. Amém? Então não se esquece de comentar aí. Deixa um amém para eu saber que você assistiu esse vídeo até aqui. Ou escreve aí, eu recebi da parte de Deus. Amém? Então, quando você escreve aí, você vai estar dando engajamento no meu canal aqui, para eu trazer mais palavras para você da parte de Deus. Amém? Então, vamos orar agora pela tua vida. Justo, soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te apresento a vida do teu filho, da tua filha que ficou até aqui, Senhor. Nesse vídeo, recebendo a palavra de Deus. Abençoe a casa dela, a família dela, a vida dela. Vai desfazendo todo o mal, todo o trabalho, toda a potestade, tudo que tiver de maligno, Senhor, atrapalhando a vida desta pessoa que está orando comigo neste vídeo, neste momento. Vai libertando da cachaça, da prostituição, do cigarro, da droga. Oh, meu Deus, eu sei que o Senhor está voltando. E eu peço para que o Senhor salve, Senhor, essa família, essa casa, essa pessoa que está sem Deus, Senhor. Ah, meu Deus, abençoa teu filho, Senhor, que dá ouvido à tua palavra, Senhor, que tem ouvido a tua palavra, Senhor, que tem o desejo, Senhor, de mudar a sua vida. Vai me dando sabedoria para todos os dias eu estar aqui, Senhor, trazendo uma palavra de conforto, uma palavra de ensinamento, uma palavra, Senhor, ao qual o teu filho irá receber da tua parte. Porque não vem nada de mim, tudo é de ti, Pai. É tudo isso que eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.